Olá, alunos e alunas do oitavo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção Textual. Na aula de hoje, nós continuaremos abordando a literatura de cordel, só que faremos hoje um estudo do que é o poema, da sua estruturação. Vocês visualizam aí o nosso último poema estudado, que foi O Burro é o Ser Humano, do escritor José Acácio. E hoje nós vamos estudar, dentre outras coisas, a estrutura do poema de cordel, ou seja, os versos, as estrofes, as rimas e a linguagem empregada para a composição dessas obras. Então, vocês visualizam aí a primeira página, que é justamente a página 89, onde se encontra o poema de cordel, O Burro é o Ser Humano. Vocês veem aqui a segunda página, que é a página 90 do livro didático de vocês, onde se encontra o restante do poema. Pois bem, então com base nisso, aí na página 93, nós temos o seguinte. Falando de poema, o poema é um gênero textual estruturado em versos. Conforme vocês viram agora há pouco, a estruturação do poema de cordel O Burro é o Ser Humano, nós temos em cada estrofe uma quantidade de 7 versos, conforme mostro novamente aqui para os senhores. Olha só, pegando essa estrofe aqui, que é a estrofe de número 5 do poema, ele diz assim: olhando aquele jumento, escutei a voz de alguém, mas olhei ao meu redor, vi que não tinha ninguém, só o jumento cansado, olhando para o meu lado como uma coisa do além. Olha só, são 7 versos que estão encadeados da seguinte maneira. Vou te retirar aqui novamente e vejamos. Então, estruturado em verso. Cada linha do poema, ou seja, cada verso, corresponde a um verso. Cada linha corresponde a um verso. Ao conjunto de versos, damos o nome de estrofe. Vamos lá de novo. Olha só, estrofe, cada um desses agrupamentos de versos. Vamos observar mais adiante. Então, poderemos ter poemas que têm uma só estrofe, em que os versos aparecem agrupados. Digamos, um poema com 30 versos, ele pode agrupar em uma só estrofe. Isso vai depender do estilo de cada poeta. Então, se não tiver mais de uma estrofe, eles estarão agrupados sem espaçamento entre os versos. O curioso aqui no verso, no poema, é que ele ocupa apenas uma parte da linha. Isso é estrutura em verso, que difere da estruturação dos textos em prosa, que ocupam toda a extensão da linha. Outra coisa que a gente observa nos 2 poemas que a gente leu, poemas de cordel, o primeiro, que foi O Poeta da Roça, de Patativa do Assaré, e este, que é O Burro é o Ser Humano, de José Acácio, é a presença de rimas, certo? Vou retirar novamente aqui para a gente ler o que é rima lá no nosso conteúdo da página 93. Então, olha só. O poema pode não ter rimas. A rima ocorre quando, no fim ou no meio dos versos de um poema, há palavras que terminam com sons iguais ou semelhantes. As rimas podem ocorrer como em versos diferentes ou dentro do mesmo verso. Pois bem, vamos lá de novo ao exemplo, pegando como exemplo uma estrofe do nosso poema em questão. Vamos pegar esse aqui, ó. O ser humano optou pelo lado que não presta, poluiu rios e mares, tocou fogo na floresta e desmatou o sopé de morro
é um pedindo socorro e outro fazendo festa. Se observarmos as rimas aqui, nós vamos conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, né? Ou seja, 7 versos. Então estão rimando o segundo verso com o quarto verso e o quarto verso com o sétimo verso. Há rima também entre o quinto verso e o sexto verso. E você vai reparar que isso se repete em todas as outras estrofes. Aqui, por exemplo, ó. Porém você, meu poeta, faz parte da raça humana, a quem Deus deu liberdade e a vontade soberana, para decidir com cuidado entre o certo e o errado, entre o amor e a gana. Mesma coisa acontece aqui, ó. O segundo verso rimou com o quarto verso e rimou também com o sétimo verso, assim como o quinto verso rimou com o sexto. Então é sempre assim, a mesma estrutura. Vocês podem examinar toda a extensão do poema que você encontrará essa mesma estruturação. Isso que nós chamamos de estruturação do poema, né? Ele segue uma regra. Bem, uma outra coisa que é importante destacar na análise, na leitura dos poemas, em especial aqui a literatura de cordel que estamos trabalhando, é a linguagem figurada empregada pelos autores. Então, algumas palavras e expressões, elas são utilizadas com vários significados. E a esses vários significados nós damos o nome de conotação ou linguagem figurada. Nós usamos algumas palavras não no seu sentido próprio, mas no seu sentido figurado, né? Pois bem, então aí faz necessário uma interpretação daquilo que o autor está falando. Bem, então, basicamente o que nós já verificamos ao estudar algumas figuras de linguagem que ficou aí para trás: metáfora, personificação, prosopopeia, né, que é muito marcante nesse poema e no outro anterior, que é quando um ser não humano, né, adquire características humanas, e também o uso de alguns recursos estilísticos próprios da estruturação das frases, uma inversão em algumas palavras, mas no caso aqui deste poema em questão, o que é mais marcante aqui é justamente a presença de um personagem, né, que é um jumento. Jumento não é ser humano, né? E ele adquire, né? Na fala do poeta, ele adquire também vontade própria, né? Ele fala. Então, ó, mas o jumento falou. O jumento não fala, né? Mas aqui fala. Então, isso nós chamamos de personificação. Por fim, é importante frisar também que dentro desse poema nós temos uma intenção. Então, o poeta escreveu seu poema com uma intenção. Mas qual é a intenção do poeta, no caso José Acácio, ao escrever o poema O Burro é o Ser Humano? Então, pode ser que ele tenha a intenção de entreter o leitor ou de emocioná-lo, de propor uma reflexão ou de apresentar os sentimentos, as ideias, as emoções do poeta em situações cotidianas. Então, e aí, nesse poema, qual seria a intenção desse autor? Será que foi entreter? Será que foi emocionar? Será que foi propor uma reflexão a respeito de uma situação da vida? Será que foi apresentar os seus sentimentos ou as ideias e emoções? E por fim, nós temos o ritmo. O ritmo é essa coisinha que nos cativa, né, no momento que estamos lendo. Então, o ritmo do poema é criado pela alternância entre sílabas fortes e sílabas fracas. Então, é o que dá a cadência do negócio, né? Então, a esse ritmo nós damos o nome de cadência ou de musicalidade. Então, quando os versos apresentam um ritmo constante, né, como já foi apresentado na estruturação do poema, nós dizemos que ele tem cadência regular. Agora, se ele apresenta
não apresenta essa cadência entre, ou seja, alternando sílabas fortes com sílabas mais fracas, nós dizemos que é uma versificação livre, né, ou irregular. Então, pessoal, é basicamente isso a nossa aula de hoje. E para hoje, eu deixarei apenas uma questão, que é justamente esta, que está o complemento aí na página 93, mas ela inicia-se na página 94. Ou melhor, isso, na 92, perdão. Então, assim, ó, bem no finalzinho da página 92, nós temos o seguinte: no decorrer do seu estudo, você já teve a oportunidade de conhecer várias características do gênero textual poema. Então, não é a primeira vez que falamos de poema. No quadro a seguir, que é esse quadro que acabamos de trabalhar, reproduzimos algumas delas. Quais foram essas características? Que o poema ele é estruturado em versos, né? Que cada estrofe tem um número X de versos, que eles combinam através de rimas, que apresentam uma linguagem com uma intenção, um ritmo e uma cadência. Então, a partir disso, você vai reler o poema ou o cordel O Burro é o Ser Humano, que está lá nas páginas 89 e 90, e fazer o quê? Observar a utilização dos recursos poéticos listados anteriormente. Esses recursos aqui, ó, que foram listados. Depois disso, você vai explicar qual deles estão mais presentes no poema. Aí você, para explicar isso, você vai o quê? Utilizar trechos desse poema para fundamentar. Por exemplo, quando vocês falarem nas rimas, você vai o quê? Dizer, olha, os versos que rimam são isso, isso e isso. Quantas estrofes temos no poema? Esta é a quantidade. São tantas estrofes, cada uma com tantos versos. E a linguagem figurada? Quais elementos da linguagem figurada nós podemos encontrar? Você vai dizer também, ó, prosopopeia, quando isso acontece, quando o jumento, por exemplo, assume a voz humana, né? Ou seja, personifica-se. Então, é basicamente isso, apenas essa questão que vocês deverão responder. Até a próxima aula e qualquer dúvida estamos à disposição.